Oi, professor Luciano, eu sou a Fernanda Bick. Eu sou a Júlia Pedro. Olá, eu sou a Júlia Gavazzoni. Olá, eu sou a Alessandra. Oi, meu nome é Luísa Hoffmann. E eu sou o Henrique Rovani. Com todo esforço, a primeira fase da respiração celular, chamada de glicólise, gera apenas 2 moléculas de ATP. E na segunda fase, o ciclo de Krebs, obtemos apenas mais 2 moléculas de ATP. Mas lembre-se que muita da energia da glicose foi transferida para as moléculas intermediadoras NADH e FADH2. É na fase final, chamada fosforilação oxidativa, onde as moléculas intermediadoras de energia sintetizam inúmeras moléculas de ATP. Essa fosforilação oxidativa ocorre dentro das mitocôndrias das células, mais profundamente nas cristas da membrana interior. Na membrana, há infinitas estruturas conhecidas como cadeias de transporte de elétrons. Aqui, dentro de cada cadeia, os intermediadores de energia são usados para sintetizar ATPs. Uma cadeia de transporte de elétrons consiste de 4 complexos adjacentes presos na membrana interior. As cadeias funcionam removendo a energia dos elétrons que se movem em pares quando descem em graduação energética. A energia é transferida em parte para o espaço entre as membranas mitocondriais. A fosforilação oxidativa começa quando o NADH do ciclo de Krebs doa 2 elétrons para o complexo 1 e, assim que os elétrons são transferidos para o próximo complexo, 2 íons de hidrogênio pegam carona com a matriz para o espaço intermediário da membrana. Os elétrons então se movem através do complexo e se posicionam no lado matriz da membrana. Assim que eles passam para o próximo complexo, o segundo par de hidrogênio é capturado na matriz. Esse complexo, chamado de coenzima Q, desliza através da membrana, depositando os íons de hidrogênio no espaço intermediário da membrana. Os elétrons então se movem para o complexo final e dirigem-se de volta para o lado matriz da membrana. No fim da cadeia, mais 2 íons de hidrogênio são movidos através da membrana para o espaço intermediário. Finalmente, um átomo de oxigênio aparece para pegar os 2 elétrons da cadeia e os 2 íons de hidrogênio da matriz, produzindo água. Então, cada molécula NADH produz 2 elétrons que, movimentando-se na cadeia, obtém 6 íons de hidrogênio da matriz, produzindo posteriormente 3 moléculas de ATP. O principal papel do oxigênio na respiração celular é atrair os elétrons do fim da cadeia. Agora vamos considerar uma outra molécula intermediadora de energia do ciclo de Krebs, o FADH2. O FADH2 entra na cadeia de transporte de elétrons na coenzima Q. 2 elétrons são transportados pela cadeia e somente 4 íons de hidrogênio vão para o espaço intermediário da membrana, produzindo mais tarde 2 moléculas de ATP. No fim da cadeia, o oxigênio de novo atrai 2 elétrons. A energia do NADH e FADH2 então serviu para bombear os íons de hidrogênio da matriz para o espaço intermediário da membrana. Como resultado, a concentração de íons de hidrogênio é mais alta no espaço intermediário da membrana do que na matriz. Isso cria 2 tipos de graduação: a concentração gradativa dos íons de hidrogênio e uma eletrostática gradual. Essas graduações têm energia potencial que será usada para sintetizar ATP. A evidência sugere que a energia potencial através da membrana é utilizada quando pares de íons de hidrogênio se movem através de canais especiais da membrana. Assim, cada par ativa uma enzima na superfície do canal do lado da matriz. Finalmente, essa enzima catalisa a ação do ADP com o grupo fosfato para sintetizar o ATP, 3 advindos do NADH e 2 do FADH2. Assim, de uma única molécula de glicose, a glicólise gera 2 ATPs e 2 moléculas de NADH, que, ao alcançar a cadeia transportadora de elétrons, produzem mais 4 moléculas de ATP. A fosforilação oxidativa e o ciclo de Krebs produzem mais 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2. As 8 moléculas de NADH tornam-se 24 moléculas de ATP, e as 2 moléculas de FADH2 retribuem mais 4 adicionais moléculas de ATP. Somando tudo, a respiração celular produz 36 moléculas de ATP de uma única molécula de glicose, que representam apenas 41% da energia total da glicose.
Já a intoxicação por monóxido de carbono ocorre após uma inalação suficiente de monóxido de carbono. Esse gás tóxico é incolor, inodoro, insípido e, de início, não irritante, sendo por isso muito difícil as pessoas detectarem a sua presença. O monóxido de carbono é um produto da combustão incompleta de matéria orgânica devido à falta de fornecimento de oxigênio para permitir uma completa oxidação para dióxido de carbono. Ocorre tanto em ambiente doméstico como industrial, devido a motores a combustão, aquecedores e outras máquinas com mecanismos de combustão. O CO tem de 200 a 250 vezes mais afinidade pela hemoglobina do que o próprio oxigênio, expulsando e impedindo o transporte de oxigênio nessas células para o resto do corpo. A falta de oxigênio causa, portanto, uma hipóxia tóxica, levando o indivíduo ao óbito. Ou seja, uma vez que o monóxido de carbono se liga diretamente à hemoglobina, o cianeto, que provém do gás cianídrico, bloqueia toda a cadeia respiratória ao ligar-se a uma enzima denominada citocromo oxidase, presente nas mitocôndrias, ambos levando à falta da ATP. O cianeto está compreendido entre os venenos mais nocivos e letais. Esse gás é conhecido como gás da Segunda Guerra Mundial, já que o seu uso era frequente nesse período por oficiais nazistas para assassinatos em massa nas câmaras de gás, durante o Holocausto. A inalação de cianeto de hidrogênio gasoso ou ingestão de cianeto de potássio causa uma inibição da cadeia mitocondrial de transporte de elétrons na cadeia da citocromo C oxidase, ou seja, no complexo 4. Isso decorre de um mecanismo metabólico significativo, uma vez que a cadeia respiratória compõe um conjunto de reações de oxirredução, envolvendo transportadores de elétrons que serão direcionados para a molécula de oxigênio, e assim sendo, com a inalação do cianeto, não existe a formação de ATP. Já os desacopladores da fosforilação oxidativa agem pela dissipação do gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna, criado pelo sistema de transporte de elétrons. Como desacopladores, eles funcionam como carregadores de prótons através da membrana interna. Sua tendência é adquirir prótons na superfície do citoplasma da membrana, ou espaço intermembrana, onde a concentração de prótons é grande, e carregam os prótons para o lado da matriz, portanto, destruindo o gradiente de prótons que acopla o transporte de elétrons e a ATP sintase. Na mitocôndria tratada com desacopladores, o transporte de elétrons continua, e os prótons são levados para fora da membrana interna. Contudo, eles retornam para dentro tão rapidamente via desacopladores que a síntese de ATP não ocorre. Consequentemente, a energia liberada no transporte de elétrons é dissipada como calor.